Mas olha que este ano eu fiz 50 anos e os meus filhos, que toda a gente escreveu textos e não sei o que, os meus amigos organizaram-me um livro e os meus filhos disseram mesmo, tipo, a mãe é as aventuras com a mãe. Todos, Então, tão bom, sim, é bom. que giro. É, Isso é muito giro. é muito giro. Então bora lá. Bora lá. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Então, a The Win World, ou seja, que é a nossa, da nossa claro. empresa, não é? É inevitável e, sobretudo, também tenho uma diretora de mídia que adoro e adoro ver o que é que a Natália hoje vai pôr, o que é que são as tendências que ela anda a seguir. Então é bom porque, pronto, essa é a primeira, não é? Depois há uma série delas, desde... O que é que, de lazer, o que é assim aquela tua coisa que tu adoras ver? Então, olha, tudo quanto tem a ver com desporto, montanhas, claro, com cavaleiros olímpicos, sobretudo há uma que eu adoro, que é a Tops Alexandra, que é assim uma cavaleira incrível, que eu sim adoro. Depois, o que é que eu sigo mais tudo quanto tem a ver com National Geographic, também, adoro tudo quanto tem. Depois de, claro, concorrência, TEDs, HSM, empresas assim, negócios de pessoas, escritores também. Sim. Comecei a seguir a ti também. Obrigada. Mas tudo vai aparecendo mais ou menos nas minhas escritas, nos meus livros, nos meus estudos e vou começando a seguir até para... Mas aquilo que me sai assim no feed automático e o algoritmo acaba sempre por ter a ver com montanhas, cavalos e com fitness. E pronto, com os treinos. Um cheiro da tua infância? O mar do Estoril. A casa dos meus avós era mesmo em cima do mar e nós passávamos lá os verões inteiros e, portanto, aquele descer as escadas e aquele cheiro a limos e praia é tipo, é o melhor cheiro. Mesmo. O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, deixar coisas para trás, recomeçar? Guincho. Direto, mas é então tipo... encontramos-nos lá. É guincho direto e é engraçado que no outro dia estava a realizar, estamos a lançar agora uma empresa nova e eu estava a acabar o business plan e estava a pensar, é a terceira empresa que eu lanço aqui, no Mochacho, não é? Em cima do mar, que ainda por cima não vai para lá ninguém, é ótimo, durante a semana fica, às vezes fico hora, não conto, mas pronto, mas de facto é muito mágico, sim, e praia, guincho. Aquilo deverá ter ali alguma coisa especial, não é? Porque as pessoas que conhecem o guincho e que vão ao guincho depois ficam ligadas, não é? Naquele cantinho para sempre. E aquele vento, até aquele vento faz bem. Quando não é demais. Quando não é demais, sim, é verdade. Quando não voamos com ele, é verdade, mas é bom, tipo areja, é ótimo. Um dia para onde não querias voltar? O dia em que a minha mãe entrou em coma. Há 8 anos, quando teve um cancro grande que perfurou e ela teve uma operação de urgência e teve 3 semanas em coma e foi de facto um susto, não queria voltar a essa época. E recuperou? Recuperou, graças a Deus, está cá, está ótima, cheia de saúde, Agora continua a trabalhar. Não, de repente acordou, mas contra tudo e contra todos, pela força dela. Sim, mas foi assim, acho que se tiver que definir o pior período da minha vida, terá sido essas 2, 3 semanas de angústia sem saber se ela ia voltar. Palavra preferida? Olha, há várias, claro, Sim. mas eu acho que inspiração, que tem a ver também não só com o meu negócio, com aquilo que eu faço, e até porque tenho na realidade, até tenho tatuada, portanto, e eu acho que existe muito para inspirar a vida, o amor, os grandes legados, as grandes conquistas, as pessoas. O que é que tens na tatuagem? Desculpa. Nesta, eu tenho várias tatuagens, Okay. Nesta, Inspiring Life, Love and Legacy. Que giro. Então fica inspiração? Inspiração. Nascida em 74, é uma líder nata, apaixonada pela vida, acabou de regressar, é verdade? Da China? Se calhar isto já foi mais antigo. Que a internet diz acabou, mas pode ter sido escrito. Exato. Não, da China regressei em março, agora já regressei do Toubkal de Marrocos, há 2 semanas. Sim. Maravilha. Em lazer? Sim, para subir o Toubkal. Onde escalou, da China foi trabalho. Onde escalou parte significativa da muralha. Espetacular. Quer saber isso? Tá bem. Agora, peraí, apaixonada pela vida e pelos negócios. Foi uma carreira de relevo na indústria dos mídias, podia ter posto os meus óculos. Em dezembro de 2008 fundou a Win World, um projeto com a missão de inspirar líderes e organizações para o futuro. Empresária na área dos mídias, curadora de conhecimento, escritora, montanhista e desportista, é uma apaixonada, como já perceberam, pela vida, pelos negócios e por criar. Em 2009 fundou a Epic Conference,
Se tiver alguma coisa errada, estás assim. Não, Tudo certo? está tudo certo. Uma conferência internacional que aborda a importância da felicidade, inclusão, equidade e o crescimento positivo nas pessoas, equipas e empresas. Tem desenvolvido também outros projetos como a Leaders in Action e a concepção de conferências como a National Geographic Summit, isto é gigante, e a conferência da Cotec, na caravana Carlota Ribeiro Ferreira. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Espetáculo, isto é tipo um mega currículo. Olha, tem sido assim um caminho, uma jornada, não é? É um passo atrás do outro. Exatamente, Acho que é um uma projeto coisa cada puxa a vez. outra. Sim, esses 4 projetos são dentro de 200 outros que foram criados e cá, lá fora, tem sido uma jornada gira. Então vamos primeiro, Exato. ou antes. Ok, então Tá bem? sim. Nessa casa do Estoril que sentias esse cheirinho dos limos, não era? Sim. Era da tua avó? Era, da minha avó e do meu avô. E Íamos lá nas férias? íamos lá nas férias e passávamos assim os 2, 3 meses de verão lá. Exatamente, aqueles maravilhosos. E lembro-me de depois o meu avô morreu quando eu tinha 7 anos, e então depois a partir daí as férias começaram a ser divididas de outra maneira. Mas os outros avós eram de Carcavelos, e então todo este cheiro desta marginal e todo este cheiro em cima da praia e toda esta vida em cima da praia pronto, é muito meu, está muito cá dentro. De repente o guincho, quando comecei a viver em Cascais há 20 e tal anos, na realidade ao lado do guincho passou a ser assim uma referência e a minha praia, mas quer dizer, ainda ontem fiz Cascais-Lisboa a andar e de facto aquela marginal... Andar como? Andar a pé? Andar a pé. Ok. Tipo, uma pessoa vai fazer Cascais-Lisboa e está aqui no dia a seguir impecável. Não, pronto, e Manhãzinha. entretanto e sinto aquilo tudo, sabes? É mesmo assim uma coisa muito especial. E isso começou quando eu era pequenina. Como é que eras em pequena? Como é que Tiveste uma boa infância? Tive uma infância extraordinária, sou muito grata por isso, obviamente. Tenho 2 famílias enormes de um lado e do outro. Sou resultado de uma história de amor incrível que ainda hoje continua, não é? Portanto, são 65 anos de paixão dos meus pais. E houve lá e pronto, e tive a sorte de facto de nascer numa família também com grandes mulheres, as minhas avós e as minhas tias e a minha mãe, não é? São assim umas mulheres bravas que sempre trabalharam, portanto nunca houve muitos impedimentos, sempre houve assim um ambiente muito positivo e de muita força, muita garra ao mesmo tempo. E portanto isto é o quadro em que eu nasci, portanto obviamente eu sei que é um quadro muito especial, mas é o meu e tento ter não só a maior gratidão, mas também a maior responsabilidade sobre aquilo que nasce comigo e que me foi cultivado desde pequenina. E uma pessoa viver nesse ambiente dá-te outras ferramentas? Não, sentes que há menos limites por seres mulher, por exemplo? Sim, olha, Ou sinto. nunca sentiste nada disso? Não, nunca senti, aliás, quando me perguntam, mesmo em termos de liderança, tu líder como... Eu nunca senti isso, até porque a minha avó Anica trabalhou até aos 98 nos hospitais, não é? A minha mãe é psicóloga também a vida toda, trabalhou nas áreas de saúde e com crianças docentes. Portanto, na saúde é um território muito pautado por mulheres, há muitas mulheres, não é? Portanto, elas nunca tiveram limites, também nunca me deixaram conceber limites, eu acho. E mesmo quando... E mandavam-me sempre para a frente, ou seja, eu também nunca tive muito medo, eu acho que eu sou bastante destemida, digamos. Mas lembro-me da minha avó, de eu às vezes dizer, ai, avó, preciso-me tanto fazer isto, e ela dizia, então vai lá e peça, o que mais pode acontecer é ter um não é? Pronto, e então, e de facto, e a minha mãe também é uma positiva por natureza, sempre a ver o copo meio cheio. E faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Aliás, acorda de comas porque tem coisas para fazer, estás a ver, eu acho. Tem toda uma agenda. E portanto, esse crescer neste ambiente um bocadinho sem limites é bom e cheio, nem é sem limites, é obviamente com limites, mas cheio de possibilidades. Ou seja, ao olhar as impossibilidades não são impossibilidades, desconstroem-se, partem-se às partes e resolve-se uma a uma, estás a ver? E pronto, mas embora lá não bloquear. E aliás, eu acho que isso passa muito, aquilo que eu procuro fazer mesmo com as equipas é trabalhar sempre nestas zonas de desbloqueio, de ir mais longe, de facto não deixar que as pessoas se autobloqueiem. Acho que há muitas vezes muita tendência disso acontecer e nós estamos cá até como líderes para ajudar a que isso não aconteça e a dar essa confiança boa. Não, é possível, pode não ser dessa maneira, temos que ser criativos e pragmáticos. O que é que querias ser quando fosses grande, quando eras miúda, sabes? Cavaleira olímpica, sem tirar nem pôr. Eu montava imenso a cavalo e era de facto, essa era a minha agenda principal. Pois era boa aluna também, pronto.
Mas na realidade, se me perguntas assim um sonho que eu tinha nessa altura e até aos 18 anos, mesmo quando fui para a faculdade, disse ok, está bem, foi um negócio que eu fiz com o meu pai, está bem, vou, mas só para ficar aqui com canudo, porque depois no quarto ano fui para a casa de um cavaleiro olímpico em França para começar a trabalhar o meu retorno à série, não é? Só que depois também nessa altura eu adorei o meu curso, é um facto, e eu gosto muito, muito de estudar. E nessa altura em França eu tive plena noção que se eu quisesse seguir essa via, tinha que ir para fora. Ou para a França, ou para a Alemanha, ou para a Inglaterra. E de facto eu já estava a gostar muito do curso, tudo quanto tinha a ver com negócios, com economia, com a parte toda financeira, e divirto-me imenso. E depois pensei, não, se calhar não é por aqui. E pronto, e Fica então só fui. para lazer. Fica só para lazer. Mas Exato. deixa assim um amargozinho, aquela coisa, e se eu tivesse? Ou não? Não, Não resolveste bem? não, resolvi. Foi muito importante essa experiência em França, porque na realidade estive lá quase 2 meses em casa e vi o que era de facto a vida de cavaleiros olímpicos, de circuitos à séria, profissionais. E depois pensei que se calhar eu não era uma pessoa que me pudesse cingir apenas a uma coisa. Sabes que o meu bisavô foi medalha de bronze. A A sério? sério, em equipas. A sério? Em saltos? Sim. Pronto, exato, eu também. Muito Eu giro. também adoro. E hoje em Mas dia eu digo. não. Não, Eu não. eu gosto. Mas hoje em dia, por exemplo, gosto imenso de seguir os meus amigos dessa altura, dos Sim. cavalos. Gosto imenso de seguir grandes Porque há uns que cavaleiros. continuam, é isso? Sim. Houve muitos que seguiram. Sim. A Peninha, a Sara, muitos, a Marina, uma série deles que continuaram. E gosto imenso de seguir, gosto imenso. Aliás, coisas que me dão paz além do mar é, por exemplo, às vezes vou direto ver os treinos dos miúdos a saltar. Isso, adoro revisitar aquilo tudo. E pronto, seguir a Edwina Top Alexander e os circuitos da Longines e não sei o que, isso gosto imenso. É muito engraçado, estava a pensar porque tu estás em cima de um cavalo exige muita liderança, não é? Isso se calhar foi o teu primeiro curso. Se calhar foi o meu primeiro curso. E muita colaboração, não é? Sim. Na realidade, tu estás em conjunto com o cavalo, és uma equipa com ele, pronto. Sim, mas sabes que há outra coisa curiosa. No entanto, ele tem que fazer o que tu... Ele não... Sim, não é? tens que controlar e tens que animar e tens que empoderar, não é? Tens que incentivar, tens que elevar. E ele leva-te a ti, mas também tens que deixar ser levada, não é? Isso é maravilhoso. É como uma dança. É como uma dança, é uma dança, é. Mas havia uma coisa que eu depois revisitei mais à frente, e já com alguma retrospectiva, que era, eu lembro-me de um concurso em Lisboa, um concurso hípico no Jockey, e de eu estar a entrar em pista, portanto prestes a cancela a abrir para mim, e de eu estar absolutamente fascinada como é que todo um concurso funcionava, ou seja, estava tão fascinada com a parte técnica do trabalho que eu ia ter, mas com o júri, com as pessoas que montavam os saltos de obstáculos, que desenhavam os percursos, com o público, com todas as dinâmicas, todas as ativações e as marcas e os patrocinadores, e na realidade toda aquela dinâmica enchia-me imenso também. E depois anos mais tarde, noutro território, mas a minha vida não deixa de ser criação e produção de grandes eventos. E portanto, se eu olhar para trás, aquele fascínio que eu tinha dos clubes todos organizados, todos lindos, sabes, cheios de público, cheios de cavaleiros, caminhonetas a virem de todo lado, grandes confusões, mas ao mesmo tempo uma grande organização e um grande espetáculo a acontecer. E eu acho que isso tive muita sorte em participar como cavaleiro, mas também a assistir a toda essa dinâmica. Já estavas a tirar notas. Ou estava a sentir, primeiro Sim. eu acho que estava a sentir, só mais tarde comecei a realizar que realmente adorava, e tinha um avô que era um grande organizador de grandes provas desportivas, de grandes festas hípicas, a minha família é toda muito desportiva, regatas, ou seja, o meu avô organizava coisas, os livros de organização de eventos do meu avô são absolutamente incríveis. Estão ao nível do meu Excel. Não, mas eu sou, é verdade. E quando é que começaste a descobrir? Foi porque gostaste do teu curso e aí encostaste os cavalos, mas porquê essa área? Como é que percebeste? Olha, não, foi muito mais tarde. Eu, entretanto, quando acabei o curso, eu era muito boa aluna, sobretudo nas áreas financeiras, e tinha uma única certeza, e eu adoro toda a parte económico-financeira, matemáticas e tudo, mas quando acabei o curso, ao fim de 5 anos, tinha uma única certeza, é que não era pelas finanças, não era num banco, não era numa auditora que eu queria passar a minha vida. E aí tinha uma dúvida, então o que é que será?
E depois é aí que estás aberta à vida e de repente abre o Expresso e vem um anúncio, na altura os anúncios no jornal, na secção de emprego para gestora de produto no grupo Abril contra o Jornal, que era a parte que tinha a parte toda das revistas e tudo isto. E pediam a pessoas formadas, licenciadas em Gestão e Economia. E eu pensei, que giro, isto deve ser giro. Pessoas formadas em Gestão e Economia para trabalhar com revistas, jornais, televisão, etc. Ser o lado racional destes ambientes criativos deve ser espetacular. Candidatei-me e em 300 entrámos 2 e eu entrei. E tive os 4 anos mais maravilhosos da minha vida em termos profissionais e de arranque. Foi assim espetacular. Portanto, eu claramente entrei numa indústria que adorei, onde punha em prática tudo aquilo que era os meus aspectos de liderança, gestão de projetos, de produtos, de equipas, etc., mas em ambientes altamente criativos, a trabalhar com editores, com criativos, com designers, com essas coisas todas. Então foi muito, muito mágico. Ao fim de 4 anos fui fazer um mestrado para os Estados Unidos e aí tinha toda uma agenda de seminários, workshops que gostava imenso. E de repente comecei a ter noção que realmente pessoas inspiram pessoas e bons casos inspiram bons casos. E de facto, em torno dos encontros, tu consegues criar, como é que se diz, ambientes muito poderosos de aprendizagem e dinâmicas muito poderosas de aprendizagem e de expansão, não é? De levarmos as pessoas mais longe. E quando voltei para Portugal, fui diretora do Diário de Notícias e da TSF, diretora de Marketing e Novos Negócios, e fez todo o sentido para mim desenvolver uma linha de grandes conferências que na altura não havia, há 22 anos ou há 23 anos não havia, com grandes oradores internacionais e trazer um bocadinho aquele ambiente Harvard, não é, para Portugal. E portanto foi aí que as coisas começaram a ganhar uma forma mais, digamos, mais material e mais consistente. Depois, a partir daí, comecei a perceber que realmente não, que isto era um negócio, que isto de facto, encontrando o tema certo, para o contexto certo, para aquilo que o público precisa, para o momento que o país vive, etc., tu na realidade consegues criar projetos de conhecimento com alto sentido de oportunidade, com envolvimento de patrocinadores ou com venda de bilhetes, e consegues de facto levar o conhecimento aos palcos e fazer disso, digamos, grandes espetáculos de formação e de inspiração, que podem ser abertos, podem ser fechados dentro das empresas, podem ser uma série de coisas. Como é que te estreaste? Como é que foi a primeira coisa que fizeste assim nessa área? Então, olha, esta primeira coisa tem muito a ver com uma história pessoal e com esse talvez não ter medo. Uma das sessões mais emblemáticas que nós tivemos nesse ano lá nos Estados Unidos foi, nós tínhamos um ídolo. Eu acho que a maior parte dos meus colegas e tudo, quando trabalhava gestão, economia, e quando era formado nessas áreas, adorávamos o Jack Welch, não era? Que era assim um CEO referência do século XX, foi durante 20 e poucos anos CEO da GE, teve 40 anos na GE, fez uma mega transformação. Portanto, nós tínhamos muitos case studies da GE e do Jack Welch, até que houve um dia que o Jack Welch se reformou, na altura em que eu lá estava, e lançou um livro, Straight from the Gut, e esse livro é absolutamente genial. E nós estávamos 5 auditórios ligados a assistir à intervenção dele lá para nós, e de repente eu nessa altura verdadeiramente senti que eu vou ter que levar este homem a Portugal. Não posso ser eu só a ouvir isto, não posso. Isto é bom demais, é honesto demais, é galvanizador demais, é de facto, é uma incrível experiência de aprendizagem, de colocação, de firmeza, de valores, etc. E entretanto... E era sobre o quê o livro? Era sobre liderança. Era sobre a autobiografia dele, que na realidade era um homem que é o resultado de um casal incrível. O pai maquinista, a mãe tipo dona de casa, que tem anos para ter um filho e aos 41 consegue ter um filho, e de repente esse filho transforma-se, evolui, dedica-se ao desporto, às aulas, tirou o seu curso de engenharia e ao fim do século XX foi considerado o CEO do século XX. Portanto, na realidade... Há algumas partes que são parecidas com a tua vida. Os pais que se dão bem... Sim, eu acho que esse ambiente e essa mãe que o mandava para a frente, o desporto, e essa mãe que o colocava, que ainda por cima foi uma mulher que, se olharmos para trás, teve até aos 41 para conseguir ser mãe, não é? Portanto, deve ter sido um filho super desejado e depois não houve mais, e ela tinha que o colocar, viviam nas circunstâncias que viviam e pronto, e portanto teve que o colocar, teve que o mandar para a frente, teve que o ajudar a aprender o que era coragem e ele ainda por cima tinha graça, Carlota, porque eu tinha 1,60 m e era gago no meio disto tudo. Portanto, o Jack é assim uma referência e depois tornou-se meu mentor, foi meu mentor até morrer. Mas voltando à história da presença dele lá em Harvard, o que é que aconteceu?
Acabámos essa sessão, eu fiquei tipo como se tivesse saído um concerto dos Coldplay ou dos Rolling Stones, estás a ver? Cheguei a casa e lembro-me, nunca tinha feito isto nem para banda nenhuma, nem para cavaleiro nenhum, não é? Nem para cavaleira nenhuma, e escrevi uma carta para a editora a agradecer-lhe o livro que ele tinha escrito, a vida que ele tinha partilhado, o tempo que ele tinha disponibilizado para nos deixar um legado para que nós pudéssemos também aprender com aquilo que foram as experiências dele. E qual não é o meu espanto quando 15 dias depois, atenção que esse livro era tipo best-seller, número 1 em todo o mundo, tenho uma carta dele escrita à mão com os contactos pessoais e eu fiquei fascinada com duas coisas. Por um lado, com a eficácia do sistema, não é? O filtragem das cartas, o que é que vai para o Jack, o que é que ele responde, o que é que não responde, o que é que vem... E depois pela humildade do homem, uma miúda portuguesa, nos Estados Unidos a estudar, não é? Que, ok, comenta um livro que devia estar a ser brutalmente comentado por milhares de pessoas e na realidade tem esse cuidado. E esse cuidado nunca mais se soltou de mim. Aliás, quem me escreve por LinkedIn, eu respondo a todas, a não ser as propostas comerciais ou aquelas digamos, aquelas que são coisas muito mais que se vê que são vendas e etc. Mas tenho sempre essa preocupação de responder a todas as pessoas que me procuram, porque também fizeram isso comigo. E entretanto, e passado então um ano, eu estou em Portugal, há essa ideia de facto, vamos fazer uma linha de grandes conferências no Diário de Notícias, e eu mandei-lhe um e-mail e disse, olha, eu sou aquela miúda portuguesa que estudou em Harvard e que mandou uma carta, como é que eu faço para trazer a Portugal? E ele então, mais uma vez, perde um tempasso comigo, explica-me como é que funciona tudo, as agências de oradores, que vai estar na Europa em maio e que de facto convém conciliar com outros eventos numa tour que ele vai ter, etc. E como é que tudo funcionava, vais falar com a minha agente, vais preparar os temas, vamos preparar não sei o quê. E portanto, quando me pergunta como é que começaste a fazer conferências... na realidade foi com o Jack Welch, eu não podia ter tido uma melhor mentoria. É claro, depois tive uma empresa, tive uma administração que apoiou todo o desenvolvimento dessa linha de conferências. Acabámos por começar com o Giuliani, porque entretanto ia estar na Europa antes, depois o Jack Welch, depois o Bill Clinton, depois por aí fora. E pronto, e entretanto, e foi assim que começou. Mas começa, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que trouxeste não sei quem? Hoje em dia já são mais de 800 e tal grandes oradores, aqui ou em outros lugares do mundo. E eu, porque mando um e-mail, não é? As coisas começam assim, mandas um e-mail, tens é que fazer uma proposta de valor, uma abordagem correta, sensata, não é? Com bastante estudo e investigação, não vale ir para uma pessoa destas, nem para qualquer outra, sem investigar, sem estudar. Só aqui para a caravana, que eu não estudo nada. Eu gosto de ir assim. Tu não estudas, mas eu fiquei fascinada com a tua linha das conferências de trazer mais leveza à vida. Acho absolutamente delicioso. Fui ver e disse, que espetáculo, isto é incrível. E era outra ideia, mas depois acabou por... Era uma ideia online e acabou por ser... Ainda bem, é dia 21. Era uma ideia numa gaveta. Pronto. Sim, essa coisa das ideias na gaveta também é espetacular, porque muitas vezes, e pessoas que têm bastantes ideias, eu acho que eu sou um caso deles, tu vais ter também a disciplina de algumas vezes pôr as ideias na gaveta e depois abres a gaveta quando é a altura certa, ao tempo certo, com as pessoas certas, muitas não é? vezes, uma vez não tenho medo nenhum assim, disso. Mas também me disseram uma coisa muito engraçada que é, quando tens uma ideia e ela é boa e tu adoras a ideia, Sim. Tens que trabalhar para ela. Tens de ser intencional. As ideias estão num campo, mas isto é muito esotérico, mas eu achei muito giro. Sim. Que é, as ideias estão no campo das ideias. Ou seja, se tu não agarrares isso, alguém vai agarrar essa ideia. Mais cedo ou mais tarde. Não porque tu falaste, ou porque hoje em dia nada se inventa, não é? Portanto, quando nós gostamos muito, o melhor é meter mãos à obra, não é? Meter mãos à obra, começar a vocalizar, colocar intenção, é isso. Mas às vezes também saber tirá-la no tempo certo. E com as pessoas certas, às vezes temos que esperar. Por acaso nós este ano estamos a lançar um projeto muito giro que eu adoro, criámos todo um projeto já nem sei, há 10 anos atrás ou 12 anos atrás, sobre vidas e carreiras, que eu acho que os miúdos hoje em dia, e o teu tem muito a ver agora esta primeira ação com os miúdos na adolescência, eu acho que às vezes assim como eu tive a sorte, sei lá, se eu dissesse à minha mãe, eu gostava de ser bióloga, e a minha mãe se calhar tinha uma amiga bióloga ou uma amiga de uma amiga e fazia-me a ponte e ajudava-me a ter uma conversa com alguém que estivesse nessa área para poder começar pelo menos a explorar ou a trabalhar
trabalhar com alguma intenção, mas a maior parte, ou muita gente não tem essa possibilidade, não é? E então criar um projeto que falasse mais abertamente e mais sistemicamente sobre vidas e carreiras e trazer histórias para os miúdos terem acesso a vidas reais, carreiras reais, não Porque basta às vezes é teoria, não é? às vezes é Depois- teoria, eu adorava ser médico missionário. Uhum. Ok, mas e queres casar e teres filhos? Só se casares com uma médica missionária, tiverem os filhos nas missões, não é? Ou, É por possível, exemplo, ou um com tempo, ou um advogado, que as pessoas Sim. pensam que é só coisa e depois tem uma parte muito chata, não é? É Os verdade. advogados têm partes muito chatas, eu vejo pelo trabalho do meu marido Sim. e às vezes vivemos só, os miúdos vivem só na ilusão do que é bom e ao achar que, não é? Que vão um bocadinho iludidos porque desconhecem. E o princípio da carreira dos advogados é duríssimo, é duríssimo. super desafiante. Sim, Depois, a sim. partir de determinada altura, começas a ter mais, consegues distribuir mais jogo, tens a tua área de Uhum. prática e consegues ter uma. E há muitos que ficam pelo caminho. E há muitos que ficam Sim. pelo caminho. Mas é verdade, e então eu acho que trazer essa vida e carreira aos miúdos com sentido, aliás. Isso é outra coisa que tu fizeste. Não, começámos a desenhar esse projeto Uhum. e tivemos um primeiro piloto há 10 ou 12 anos atrás e agora sim, na realidade, eu acho que também inspirada pelo estado em que está o sistema de educação e que eu acho que nós, naquilo que nos for possível, devemos contribuir. Agora sim, reformulámos, atualizámos o projeto e agora sim vamos lançar. E então, portanto, às vezes as coisas têm que ficar, porque houve outras prioridades que entanto surgiram e que no tempo foram mais oportunas, no negócio eram mais importantes, de repente, e portanto foi daquelas ideias que ficou até toda organizadinha, um macro conceito feito, uma série de... E ok, agora vai ter uma forma ainda mais poderosa e mais gira e mais dinâmica e multiplataformica do que quando a desenhámos. Mas às vezes não me importo de pôr algumas coisas na gaveta porque sei que elas depois vão sair. Mas falo sobre elas. Falo porque convém começar a mexer. Mas falas muito, depois levam-te. Não, vou falando e vamos desenvolvendo, por exemplo, nesse caso da Vidas e Carreiras, fomos desenvolvendo algumas coisas, alguns pilotos ou associados a projetos, fomos desenvolvendo algumas sessões para os miúdos, não na forma total, não é? Mas fomos falando com pessoas, fomos ouvindo e depois a coisa vai maturando e depois há de repente um tempo, se calhar em que não, agora tem mesmo que ser. Agora é uma prioridade nacional, estás a ver? Exato. Pronto. Vamos só voltar ao Bill Clinton. Mandaste um e-mail? Mandaste um e-mail a dizer... Não, depois entretanto obviamente aprendes como é que as coisas funcionam, que existem as agências e pronto, e as coisas tem um calendário. Tens um calendário, tens que voltar, pronto, depois entretanto continuei a desenvolver, depois entanto o Diário Notícias e TSF, essa parte mídia, a PT vendeu, hoje em dia a Altice, não é? A PT vendeu essa área do negócio e eu nessa altura saí. E quando eu saí tinha um bebé pequenino, o meu filho mais velho, e pensei, ok, está aqui uma área que eu se calhar pode não ser tão prioritária para o DN, mas pode acontecer se eu de alguma maneira a desenvolver, e então saí com essa área relativamente encapsulada, comecei a desenvolver conferências sozinha, em termos de hobby, e tinha o DN como media partner, depois passou a ser o Jornal de Negócios mais tarde, mas então pronto, então comecei a desenvolver e a criar e a produzir conferências numa lógica um bocadinho de hobby. E depois fui para a Omnicom e mantinha sempre uma ou duas conferências por ano pronto, até que de repente eu pensei, não, se calhar este hobby pode ganhar outra dimensão e pode ser de facto a minha vida principal. Porque o que é que está por trás e sobretudo por trás das nossas conferências? Não é uma parte, óbvio, está uma mega operação de logística, quando juntas 6.000 pessoas ou 3.000 que sejam num coliseu, óbvio que há toda uma produção e uma logística grande associada, mas na realidade o que está acima de tudo é uma identificação de uma oportunidade, a vontade de levar um tema de conhecimento, de identificar as pessoas certas para levar esse conhecimento a palco, o estudar esse tema grande, profundamente, não é? E a fazer de alguma maneira uma tradução disso para uma experiência de formação e de inspiração, capaz de evocar emoções, capaz de facto, as nossas conferências são conferências... Deixar alguma coisa na pessoa, não é? Trabalhar esse território, as nossas conferências são umas conferências muito de espetáculo, não é? Nós procuramos fazer combinações não óbvias, explorar formatos giros com os oradores, levá-los mais além, levar as matérias sem ser de uma forma maçuda. E isto tem muito ao nível de curadoria dos conteúdos, curadoria das pessoas, os formatos que se usam, as dinâmicas,
As pessoas às vezes têm muita aversão, por exemplo, a formatos de entrevista em palco. Formatos de entrevista são espetaculares e tu tens oradores ao nível mundial, por exemplo, um Jack Welch, uma Madeleine Albright, não fazem um keynote, só atuam com base em entrevista. Agora, o que é que isto exige? Que o entrevistador, que a temática, que os guiões sejam altamente trabalhados e pensados e em colaboração, porque quando levamos alguém a palco é para essa pessoa brilhar e para essa pessoa. Uma vez tivemos cá a vice-presidente do Cirque du Soleil e ela dizia assim: Carlota, nós existimos para evocar emoções, eu nunca tinha visto isso em conferências, e isso é o que vocês fazem, e de facto procuramos isso. Procuramos que obviamente levar a ciência, a razão, toda a profundidade da investigação, mas de facto, e eu acho que esses anos todos em mídia que eu tive, essa capacidade de fazer festivais, ciclos radicais, aprendi muito com essas dinâmicas de entretenimento, não é nas outras conferências. Sim. Aliás, as ações de formação na WinWorld passam-se muito em concertos, exposições, toda a gente vai a todo lado. Cirque du Soleil, coisas da Disney, viagens. É muito aí que tu bebes. O entretenimento está muito mais avançado a nível mesmo de produção e de embrulho de conteúdos, não é? E quando tu consegues trazer isso a este território maior de conhecimento e às coisas sérias, à transição energética, à prevenção em saúde, à longevidade, às lideranças colaborativas, estás a ver? Todos esses temas aparentemente mais cinzentos, que são fascinantes e que tu consegues levá-la a tanto ou mais pessoas quanto conseguis trabalhar esse conteúdo no formato que essas pessoas consigam absorver de uma forma gira e poderosa. Para além do teu mentor, quais foram assim as pessoas que mais gostaste de ouvir falar e que acharam assim Além mais... do Jack Welch, olha, houve um que nunca mais me esqueci, o Nando Parrado. Eu não sei se tu conheces o Nando Parrado, mas já deves ter ouvido falar do filme Alive ou do Society of Snow, agora ou do acidente de Reiby, não é? Do avião que caiu nos Andes e que de alguma maneira é que morreu parte da equipa, e este foi o homem que liderou, e esse homem é absolutamente fascinante. Mesmo Nando Parrado pôs uma casa da música inteira de lágrima nos olhos, mas pelo bonito que ele estava a falar, não é? Na realidade esse homem superou, foi quase como o Shackleton, não é? Superou tudo aquilo que os outros acreditavam que não era possível humanamente. Tiveram 3 meses debaixo de 30 graus, de 30 graus negativos. Exato. Nos Andes perdidos, toda a gente os tinha dado como mortos, e na realidade eles sobrevivem com uma força, com uma fé. E havia uma coisa que ele dizia, e eu acreditava, ele não tinha namorada na altura, mas ele acreditava acima de tudo, onde ele se focou foi: há um grande amor à minha espera. E esse amor depois, ele aparece na cidade, chega à casa, o pai desfeito, que achava que tinha perdido o filho, a mulher, a irmã, porque estavam todos no voo, e de facto perdeu a mulher e a irmã, mas não perdeu este filho. E esta fé inabalável, este amor que o esperava, na realidade desconhecido. E depois aconteceu? E aconteceu, e está junto, e é uma história de amor maravilhosa, e ele é de facto um líder incrível. E a partir daí, desse episódio, também decidiu que efetivamente, se calhar, havia carreiras, ou havia uma vida e carreira que era esperada dele, que se calhar não era de todo isso, e que as oportunidades que nós tínhamos na vida também tínhamos que ser conscientes delas. E então foi procurar aquilo que gostava e seguiu aquilo que queria. E pronto, e de facto, e há coisas maravilhosas disso, ou seja, se não houvesse também aquele espírito de Reiby que havia naquela equipa, se aquilo tivesse sido num avião comercial, não havia aquela ligação entre as pessoas, que era tão importante. O coletivo, aliás, todos é sempre muito mais forte do que um, não é? É sempre muito mais valioso do que um. E o Reiby, então, é um desporto onde o coletivo é enorme e muito democrático, muito engraçado, não é? Porque há espaço para todos. Há espaço para todos. E há um papel para todos, é verdade. Enquanto nos outros desportos, mais ou menos, não é? Tens o mesmo tamanho, o mesmo peso, o mesmo, sei lá, assim, claro que há um ajuda que acho eu, mas no rugby é muito notório essa diferença física, não é? Sim. Os rápidos, os lentos. E parece que tens posições para tudo. Eu tenho 2 filhos jogadores de rugby. Sim, aficionados. Pois. Não são. Quero o de 20 anos agora joga no Groningen e o Sebastião na agronomia. Mas eu vejo isso muito. Quantos anos tem o Sebastião? Tem 11. É mais novo do que o meu, mas não se defrontaram. Não. Vocês estavam em Cascais.
Sim. Pronto. O Vasco, meu filho, estava no Cascais Agora quando era vamos só aqui pequenino. uma Sim. parte. Já Não, vi mas se eles... não, porque eles vivem a picar-se com o Cascais e a agronomia. Pois é Pronto, isso. Por isso é que eu exato. estava a apontar a saber. Sim. Não, mas pronto. Mas eu vejo, é mesmo importante e eles adoram e o que eles desenvolvem com os amigos e mesmo às vezes quando saem, isso fica. Uhum. Não é? Eu acho que é mesmo. E portanto, o Nando Parrado, sem dúvida, mas houve muitos, houve de facto, quem é que houve? O Tal Ben Shahar também, um professor mais popular de Harvard, que é um professor de Psicologia Positiva e Psicologia da Liderança, que são assim temas muito queridos meus também. Houve muitos, o Bill Clinton também, o Giuliani naquela altura foi fascinante, porque na realidade foi um ano depois do 11 de setembro, portanto o que eu aprendi com ele ao nível de gestão de crise, planeamento, importância dos planos de contingência, eu lembro-me dele dizer, ninguém está preparado para o 11 de setembro, não é? Mas se tu estiveres super preparada para terremotos, para tsunamis, para uma série de outras coisas que tu já conheces, de repente quando tens que ativar as forças e unir as forças para um 11 de setembro, há uma agilidade implícita, há uma predisposição. Já tens a técnica. Tens uma técnica, sabes o que é que chamas, sabes quem é que chamas, sabes quem é que pões a liderar determinados movimentos e, portanto, eu sou obcecada. Aliás, amanhã nós vamos ter uma conferência enorme para a semana em Munique e amanhã é a reunião dos planos de contingência. Portugal está preparado para isso? Não me parece nada que Portugal esteja preparado para coisas assim. Mas eu sou muito obcecada. Eu aprendo Tu muito com os mandas clientes. e-mails tu mandas e-mails para o governo ou não? Não, já me chamaram, já me assediaram assim umas vezes, mas de facto eu acho que sou muito melhor política fora da política. Exato. Pronto, mas naquilo que eu puder contribuir, obviamente que contribuo, mas de qualquer maneira, não, mas olha, mas aprendo muito com os clientes. Eu tinha um cliente que tinha assim uma máxima, que era preparação, planeamento. E eu agarrei imediatamente essa frase e é um dos valores da WIN, estás a ver? Somos muito obcecados, até porque eu tenho uma responsabilidade enorme. Se eu falho, ou se a diretora de operações falha, ou se a diretora de conteúdos, que é normal, podemos ser todos humanos e pode estar doente, pode haver uma apendicite, pode haver o que for, uma gastroenterite que seja, a entrega tem que ser feita. O específico. A apendicite. A apendicite ou a gastroenterite. Não, a entrega tem que ser feita. Tu tens 3 ou 4 mil ou 5 mil, ou que sejam 100 pessoas à tua espera, tens um cliente que está a dar uma maneira. Portanto, está porque tu tudo agora escrito. fazes isso para empresas e para... Desde o início. Não era uma ideia inicial. Quando eu fundei a WinWorld, eu tinha um conjunto de ideias de conferências que eu achei que poderiam fazer sentido. Uma delas a Happy Conference, depois as outras... Eu queria muito ir à Happy Conference, porque eu acho que tem tudo a ver com a caravana. Sim, não é? já Porque a felicidade... Mas desde o início, logo nesse primeiro ano, eu tinha no fundo 3 ou 4 ideias, uma de liderança, uma de inovação e a Happy Conference, e logo nesse primeiro ano houve um patrocinador que reconheceu em nós, da Happy Conference curiosamente, que reconheceu em nós competências de concepção, planeamento e gestão global de grandes projetos e começou-nos a pedir os deles. Então logo nesse primeiro ano de atividade nós na realidade desenvolvemos uma área de atuação que é só projetos à medida das empresas. Corporate. Que na realidade hoje é maior do que as nossas conferências das nossas marcas próprias, mas obviamente que elas funcionam num ciclo muito virtuoso e alimentam-se umas às outras todas, e é bom ter projetos próprios e ter projetos à medida das empresas. Assim. Como é que veio a Happy Conference? Olha, a Happy Conference eu acho que vem... Eu tenho uma mãe psicóloga, ok? Tenho uma mãe psicóloga, um pai economista e a minha mãe, Juntaste as duas coisas. Sim, exato. Foi quase como as duas coisas. Mas era uma altura em que não se falava muito de felicidade e bem-estar nas empresas, não é? Isto foi há 15 anos atrás. Sim, A Happy Conference faz 15 anos este ano. E então nós decidimos criar uma conferência, mas sem ser uma coisa shanty ou tipo, pronto. Aliás, eu tinha aqui uma grande preocupação, até com o nome Happy Conference, tu tinhas que ser altamente científica, não era? Tinhas que ir buscar, até porque nós queríamos fazer isto para uma audiência corporativa, portanto estávamos a lidar até com públicos. Se os queríamos envolver, tínhamos que trabalhar no limite para a pessoa mais cética possível, não é? E então sempre trabalhámos, embora com este nome funky, Happy Conference, o tema da psicologia positiva muito aliado a produtividade e resultados nas pessoas e nos negócios. E então é uma conferência que trabalha desde temas como psicologia positiva, a confiança, a produtividade, a liderança com magia. É para que público? É para quem? É claramente para um público corporativo. Geralmente as empresas... Depende muito das empresas. Há empresas que nos trazem ou as primeiras linhas todas, ou vários agentes de mudança nas empresas, ou no caso temos empresas que vêm, empresas mais pequenas que vêm as empresas inteiras. E de repente tornou-se assim uma conferência que é sempre um dia, por exemplo, este ano é sobre a beleza do desconhecido,
onde a beleza do futuro, não é? Que é esta como é que tu ganhas conforto no desconforto, que é este mundo não vai para mais simples, ok? Pronto, portanto, embora lá lidar com a complexidade. Agora, como é que tu ganhas competências, ferramentas e conhecimentos para navegar Isso é com tipo quase conforto? o medo, não é? É Isso. tipo como desbloqueias os medos, não é? E então isto só se desbloqueia quando tu começas a entender melhor, ok, efetivamente o que é inteligência artificial, efetivamente o que é esta Gen Z que vem tão diferente de nós e que atua e que pensa e que faz de uma maneira tão diferente de nós. E então vamos ter vários temas, a inteligência artificial, Gen Z, Smart Work, o tema das competências duráveis, não é? Os durable skills, como hoje em dia se chama, que é uma evolução aqui um bocadinho dos soft skills, ou uma combinação de soft com hard, com social skills, e portanto dá uma maneira, se tu começares a ter mais consciência de como é que dominas, ou como é que interligas, ou como é que dá uma maneira, traz a ti estas realidades que existem e que estão cá para ficar, vais obviamente ganhando uma confiança para navegar este futuro e para criar este futuro. E Mas pronto. isso o público comum não pode ir. Pode se inscrever, pode se inscrever. Agora, na realidade, quando nós a desenhamos muito para os líderes e para as suas equipas. E depois a forma como as empresas interpretam, as grandes empresas identificam tipicamente um target interno, ou os diretores de primeira linha, ou os de segunda, ou agentes de mudança, que dá uma maneira, nas suas áreas, todos juntos, onde acabar por influenciar as suas zonas de trabalho e de interação. Mas é engraçado porque isso, no fundo, aplica-se a tudo, não é? A nossa família. Aplica. Não Sim, é? tu levas muito daqui para casa e Certo. para a tua vida pessoal, sem dúvida. Porque isso é uma coisa que, por exemplo, o medo do futuro e não é? Como lidar com isso é uma coisa que os pais têm, que não é? É. Sendo que as dimensões ser que nós ou vamos não, trabalhar, na realidade, acabam Sim. por estar mais ligadas Ligadas àquilo que tem a ver com o trabalho e com os negócios. Mas trabalhámos, no ano passado tivemos a diversidade e inclusão, há 2 anos saúde mental, ou seja, todos os anos tem um grande tema, mas no fundo procuramos trabalhar a felicidade e bem-estar sob várias perspectivas. Certo. Okay? E aqui temos muita preocupação de irmos buscar oradores de extrema referência, com bases científicas muito sólidas, com muitos estudos organizados, para que de facto a matéria venha com outra sustentação e não caia naquele território. Uma empresa que tem em conta a felicidade dos seus trabalhadores e que tenta a própria felicidade da empresa, não é? Eu acho que muda os resultados, não é? Muda as ligações humanas. Eu acho que isso é a coisa mais positiva, quando tu começas a respeitar até as formas como as pessoas gostam de trabalhar, onde é que aquela pessoa dá mais, onde é que aquela pessoa dá menos, quando começas a questioná-las sobre o que é que vos dá energia, o que é que vos tira energia, se pudessem escolher... não pensava muito nessas coisas, para não. Não, mas eu acho que tem país havido uma evolução enorme. Eu acho que, obviamente, talvez o Covid tenha acelerado, mas mesmo antes, eu acho que de alguma maneira foi progressivamente, e nós mesmo pela adesão que vemos das empresas na Happy, cada vez as empresas, nós temos patrocinadores na Happy que são desde a primeira edição, isso é espetacular, e portanto que são empresas que de alguma maneira querem trazer isto à agenda, divertem-se também a trazer os seus colaboradores e a todos os anos estudar uma grande temática ou colocar na agenda o tema do ano. E nós ouvimos também muito de edição para edição aquilo que de alguma maneira é o que são as vossas preocupações. Eu lembro no ano passado, a seguir à diversidade e inclusão, que foi o tema do ano passado, reuni e fiz 4 ou 5 almoços com patrocinadores e de facto comecei a perceber que realmente como é que nós damos confiança às nossas pessoas, que sim, é possível, sim, vem a inteligência artificial, mas temos que o tornar num copiloto da nossa vida e do nosso trabalho. Não vale a pena resistir, não vale a pena proibir ChatGPT na empresa, estás a ver? Não, tens que integrar e dar essa confiança e ajudar as pessoas a reinventar, a fazer os upskillings e reskillings necessários que sejam, mas pronto, mas faz parte, é uma dimensão que veio e veio para ficar, não é? Sim. Assim como veio como veio a internet, que mudou completamente a nossa vida e agora isto cada vez é cada vez mais depressa, não é? Não sentes isso que é tudo em 10 anos ou em 20 anos o que mudou na nossa vida? Sinto. A rapidez. E dizem que agora ainda vai ser mais rápido, sei lá o que é que vão fazer mais. É. Mas, por exemplo, uma das coisas que mais me fascina agora, e no outro dia tivemos um almoço, temos uma linha de almoços com clientes, e lembro-me de uma médica,
era com um orador de inteligência artificial, com o Bernardo, e houve uma médica, a Carla, que pôs assim: mas, Bernardo, não tens medo que de facto haja aqui atrofias cerebrais por conta da inteligência artificial ou por conta daquilo que nós utilizamos? E claro que todos temos esse medo, mas temos que ter acima de tudo essa consciência, e pelo facto disso acontecer, assim como deixámos de decorar números de telefone quando de repente temos E tudo. da porta. E da porta, exatamente. Não, aos moradas, aos caminhos moradas, até, sim, não é? sim. Na realidade, hoje em dia disparas para o Waze. Esquece. Esquece. Eu não sei andar, eu estou ali. Mas por outro lado, assim. passamos a ser uns cidadãos do mundo. É espetacular quando de repente alugas um carro em Hong Kong e estás a dominar a cidade, não é? Sim, exato. Pronto. Mas na realidade é espetacular tu teres consciência disso. E então, para evitar, ok, então eu tenho que ativar em mim, se calhar, mais leituras, novos interesses, aprender coisas técnicas sobre outras, estás a ver? E então, eu acho é que não podemos... E a parte humana vai ser eu acho essencial, não é? E eu acho que nós estamos a ser dados E uma oportunidade criativa. incrível de sermos cada vez mais humanos, de ser humano mesmo, sabes? Eu acho que isso vai ser Ai, espetacular. que giro. Tu agora, espera. Vocês perceberam isto? Ser humano, é verdade. É verdade. Mesmo. Agora é que nós vamos ser humanos. Exatamente. Porque é que te interessa estar a fazer Excels que podem ser automáticos no Copilot ou apresentações, estás 3 dias a pôr uma apresentação de PowerPoint incrível, quando na realidade, ok, tens que escrever a narrativa. E mesmo essa narrativa podes ter a ajuda do ChatGPT. Não necessariamente para escrever por ti, até porque de alguma maneira eu acho que isso exige que sejamos cada vez mais preparados, mais questionadores, mais curiosos, até para conseguir ter o discernimento que é obrigatório quando lidas com ferramentas de inteligência artificial, não é? Mas acima de tudo, ok, construir essa narrativa, beber das outras perspectivas que o ChatGPT pode trazer e depois... Dar-te ti. E depois dar-te ti, depois colocas isso no Copilot. Ele faz-te um PowerPoint lindo, fazes os ajustes finais e isso está feito num dia, sabes? E portanto ganhas espaço na agenda. Sim. Para ser humano. Para estar com quem gostas, para conversar. É para bom. estar em silêncio. Para estar em silêncio. É tão importante. Hoje em dia é um ruído, não é? É muito ruído. É. Tu, quando vais nas tuas férias, que agora já estou aqui toda invejosa, vais a Byron Bay, na Austrália, estás tipo assim atenta ao que se faz, não sei o que, ou desligas completamente para trazeres... Olha, eu desligar completamente, eu acho que é difícil, que eu sou muito ligada. Aliás, eu vou a um concerto, não há hipótese. Lá estou a ver, desde, sei lá, estou em Roger Waters, a ver a hora, o segundo em que o porco passa por cima de mim, com aquela guitarrada, estás a ver? Tudo aquilo está altamente cronometrado, isso para mim é fascinante. Eu adoro a parte de conhecimento, mas eu adoro também a parte toda de produção. Portanto, estar num sítio e desligar completamente nunca acontece. Agora, não sou refém, faz parte da minha vida, aceito-me como sou, sabes? Portanto, quando eu vou nas férias com os meus filhos, obviamente há coisas, levas o computador, até porque eu estar 3 semanas ou 1 mês fora, na realidade, com a responsabilidade que tenho nas empresas, obviamente não posso também de repente desligar totalmente. Exato. Agora, é uma coisa que é para não tocar. É quem tem negócio por conta própria. Exato, se eu tivesse um cabeleireiro era igual, ou se tivesse um supermercado era igual, percebes? Eu acho que isso, por outro lado, se tu tiveres a tecnologia contigo e não tiveres, não, eu agora tenho que desligar por completo, não. Os meus filhos sabem que eu, se calhar, há um dia nas férias quem tem que acordar às 6 da manhã, enquanto eles dormem lindamente, uma perninha. dar ali, exatamente, ou rever um contrato, ou enviar, ou assinar alguma coisa, ou autorizar os pagamentos de salário, estás a ver? Tem que acontecer, isso para mim é normal, mas não me choca, não me chateia, sabes? Nada. E quando vais, tipo, sei lá, por acaso entras numa empresa qualquer, num serviço qualquer, e estás a ver, tipo, as pessoas a funcionar. Sim, estou atenta. Impossível não estar, sim. Mas no outro dia, por exemplo, eu adoro salas de espetáculos e hospitais, não perguntes porquê, eu adoro saúde, é um tema... Não, eu acho que é muito influenciado pela minha mãe, pela minha avó, que trabalhou sempre em hospitais grandes, e a minha mãe também, mas também porque eu adoro saúde, adoro verdadeiramente saúde, as dinâmicas da saúde, etc. Podias ter sido médica? Eu acho que não podia ter sido médica, mas se me perguntasses gostaria de ser diretora de hospital, sim. Sim, adorava, ainda era hoje. Deve ser um antro de problemas. Sim, não, eu adorava, mas no outro dia tive que ir com o meu filho às urgências. Sim.
E o meu filho Sebastião só me dizia assim, a mãe está, chegámos às 7h30, eram 10h30 da noite e ainda lá estava, a mãe está a adorar tudo isto, não está? E eu estou, mas óbvio que eu estava atenta ao médico da imagiologia, que de repente agarrava em 3 crianças e depois em 3 velhinhos e brincava com isso, eram 10 da noite e dizia, agora venham lá as criançadas, eu quero o pé partido, eu quero o dedo partido, eu quero o braço partido, agora nesta fila. E depois dizia para os senhores mais velhos, agora vocês ficam aí nas cadeirinhas sentados, já vem cá uma enfermeira impecável trazer. E eu pensava, realmente estes ambientes em que tu estás com alegria a fazer aquilo que gostas, até a lidar com a saúde, é? é brutal, é incrível. E então eu encontro muito na saúde propósito propósito enorme e uma ligação humana que eu acho que não encontro noutras indústrias, obviamente porque aquela é o que é. Na indústria dos mídia, na produção e nos grandes espetáculos encontras também o stress, a vontade de pôr um grande espetáculo no ar, esse compromisso por esse gênio coletivo em que tu desempenhas um papel. Isso é fascinante. Sim. E então agora, Austrália, já sei que costumas viajar muito, não é? Sim. De vez em quando... É sempre com os teus filhos? Ou também no verão, não, faço muitas viagens sozinhas e com os meus grupos das montanhas e de trabalho. Espera, ainda não falámos nada. Montanhista, que não falámos nada disso. Sim. Então, conta-me como é que isso apareceu. Primeira vez que escalaste, lembra? Olha, sim, lembro, claro. Então, mas isto começa com eu, a seguir ao Sebastião nascer, tive uma doença autoimune. Porque nós achamos que somos umas super mulheres, trabalhamos até ao fim, não há problema nenhum, passados 15 dias ou 3 semanas já estamos a bombar outra vez e na realidade de repente zerei minerais, zerei vitaminas, zerei uma data de coisas, portanto de repente fiz uma doença autoimune que não era nada de grave, mas em que eu na realidade tive que fazer, a minha médica obrigou-me a andar todos os dias dentro do mar, verão e inverno. Portanto, eu estive assim durante um ano e comecei a ganhar um gosto enorme. Eu já adorava desporto e corridas e tudo isso, mas comecei a ganhar de facto um gosto grande pelas caminhadas. Portanto, comecei a fazer cada vez mais caminhadas, depois obviamente voltei a todos os outros desportos, mas as caminhadas começaram de facto e as corridas a ter um papel importante, até que há 4 anos atrás, em 2017 fui ao Japão, fui fazendo montanhas aqui, etc. Mas fui ao Japão, fiz o Mount Fuji e fui para uma viagem com um grupo e para uma conferência em Tóquio, fui mais cedo, fui fazer Mount Fuji e depois, entretanto, há 4 anos o João Vieira de Almeida estava comigo numa conferência e de repente, tens é que vir fazer grandes montanhas, tens que vir ao Kilimanjaro, e eu me disse logo, não digas isso 2 vezes que eu vou e já, então pronto, o João, de facto, o João e o meu sócio Gonçalo, que também é alpinista, são assim os meus 2 grandes mentores das montanhas e fizemos o Kilimanjaro, fizemos agora o Tubcal e há várias coisas que eu adoro nas montanhas, até por ter sido sempre uma praticante, sobretudo ao nível competitivo de desportos muito individuais, não é? Os cavalos e o esqui aquático, mas nas montanhas gosto acima de tudo da ligação à natureza, sou super ligada à natureza e sobretudo de ser uma coisa em grupo. Pronto, e aliás eu era para ir fazer uma grande montanha este ano em outubro, outra, e de repente disse, não, eu gosto, e fomos fazer agora esta em Marrocos, foi espetacular, com o nosso grupo do Kilimanjaro, e eu disse, não, isto é para ser feito com o meu grupo, exato, subimos juntos, seguimos juntos, e é muito melhor, portanto a magia das montanhas para mim é muito aliada por aquilo que se vive naquele coletivo que é mágico, é mesmo, e tens uma parte de silêncio, tens uma parte... O que é que te ensina? O que é que trazes de uma escalada assim? Olha, humildade, acima de tudo, preparação, tu tens de estar sempre preparada fisicamente, se bem que na realidade aquilo que depois te leva lá acima é não só as condições, não mandas, não é? É a montanha que te deixa subir e o tempo e a natureza que te deixam subir, não é? Mas tens de estar preparada fisicamente e a cabeça. E portanto, óbvio que quando o meu sócio Gonçalo tinha uma frase com muita graça que é, se nós não tivermos que pensar nas pernas, está tudo ótimo, pronto, que é para podermos colocar a energia certa na parte mais de coração e de cabeça, que na realidade é aquilo que quando estás em grande esforço acabas por te cativar mais seriamente e com mais foco. Traz-me de facto essas lições de humildade. Nós agora fomos para Marrocos fazer o Tubcal e de repente estás a 1h30 de Lisboa, é um fim de semana porque eram 48 horas para 4.200 metros, não era assim muito, e na realidade era uma montanha muito mais técnica que o Kilimanjaro, muito mais difícil a subida e a descida, com muito menos tempo de aclimatização, e eu acho que todos nós todos subimos, ok, portanto correu bem e também nos preparamos fisicamente e damos imensa força todos uns aos outros, mas eu acho que de facto não podes subestimar, ou seja, viemos
não era só eu, vinhamos de uma semana super intensa de trabalho, a dormir pouco, e de repente aterras em Marrocos, começas a subir, não dá, ou seja, de facto eu comecei a pensar, não, estes últimos 10 dias, 15 dias antes da montanha, tem que ser como se fôssemos para o Kilimanjaro ou para os Himalaias, tem que ser com o mesmo nível de preocupação em dormir bem, em estar bem alimentados, porque depois lá não te alimentas extraordinariamente. Portanto, eu acho que essas lições todas de lá porque já fizeste determinadas montanhas, não quer dizer que faças outras, não, que sejam mais fáceis. E depois depende até da tua condição física e da tua condição psicológica, que pode estar preocupada com alguma coisa, pode estar menos bem preparada, e na realidade, portanto, nunca subestimar, mas acima de tudo ligarmos e deixarmos levar e irmos em grupo, e sempre neste espírito de solidariedade máxima, que eu acho que é muito aquilo que temos, um grupo incrível que nos ligamos e eu acho que nunca mais nos vamos separar, é mesmo. O que é que estás a preparar agora? Estás a preparar coisas que podes contar ou não? Posso, aqui, então, estou a pensar ou nas viagens, ou nas montanhas, ou nas conferências. Agora estava... Não, nas conferências. Então eu quero em tudo. Não, as conferências, olha, vamos ter agora 6 conferências até dia 13 de julho. Aliás, vai ser agora uma maratona grande. Para a semana, uma extraordinária em Munique, uma conferência da EDP de transição energética, que foi uma linha de conferências criada há um ano atrás. A primeira edição foi em Madrid, agora esta em Munique, cheia de oradores espetaculares. Kate Blanchett, Alex Honnold, que é aquele do Free Solo. Não viste esse documentário do Free Solo? Não. Aquele homem que fez a escalada do Capitan. Pronto. O Ban Ki-moon, enfim, um conjunto de oradores incríveis, mas, ou seja, no fundo, basicamente, para falar de transição energética, o que é que nós procuramos? Cientistas, humanistas, gestores, pessoas que de alguma maneira consigam trazer várias perspectivas ao diálogo. Porque o que é a transição energética? A transição energética é de facto haver acima de tudo este compromisso com o planeta e com a Terra, não é? Com o planeta, com a Terra, com as pessoas, e portanto isto vai nos obrigar a nós enquanto indivíduos, nós enquanto famílias, nós enquanto empresários, nós enquanto trabalhadores, a termos aqui, a tomarmos decisões a favor do planeta acima de tudo, e se não houver essa consciência coletiva e essas mudanças comportamentais, na realidade tu estás a pôr em causa algo que está altamente ameaçado, não é? Em termos de sustentabilidade. Pronto, e portanto, quando se fala de transição energética é porque efetivamente isto já não basta serem os players da energia, já não basta serem os cientistas a tratar, ou os tecnólogos, ou os investigadores, não. Na realidade, convoca-nos a todos. Eu acho que, e obviamente aqui falando de um cliente muito especial, muito corajoso e muito pioneiro, mas acho que de facto as empresas, e não só nestes territórios, na saúde ou noutros territórios como longevidade, etc., nós procuramos muito isto, que os nossos clientes assumam as suas zonas de autoridade e com toda a capacidade ajudem ao desenvolvimento da sociedade nessas matérias, porque de facto todos juntos vamos mais longe e não podes, hoje em dia, não podes fazer transformações, de repente quando começas a ter vidas com 100 anos, na realidade começas a ter que ajudar, ou ter que ajudar as pessoas a aprender a viver, como é que eu planei carreira, como é que eu planei família, como é que eu planei finanças, como é que eu planei a minha vida, não é? Com várias vidas. E, portanto, é muito bom quando consegues fazer isso. Mas temos outra sobre uma área de saúde da mulher espetacular, também no dia 26 de junho no Tivoli, temos a Happy Conference dia 10 de julho, temos a Sensing the World. Vais entrar em digressão. Agora vamos entrar em digressão até 13 de julho, sim, não vamos parar. Depois temos o retiro de liderança da WinWorld e depois vamos todos de férias. Exato. E o que é que me trouxeste que eu estou a ver aqui? Olha, então, trouxe uma Nossa Senhora de Fátima, da minha avó, que era a da minha avó, que andava na carteira dela. Sabes que eu fui batizada com 28 anos. Os meus pais eram super progressistas naquela altura, embora de duas famílias super católicas, não nos batizaram, nem a mim nem a minha irmã. A minha irmã tornou-se agnóstica, eu nunca fui agnóstica. Era uma mulher, adorava ir à missa com a minha avó, a minha mãe pequenina, mas não era católica. E depois, aos 28 anos, fui batizada. Fiz a preparação toda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve a parte boa de Harvard e do mestrado, mas também a ligação maior com a igreja e com a fé. E entretanto, a minha avó no dia do meu batizado, que é o dia dos anos dela, dia 11 de julho, deu-me a Nossa Senhora, ela ainda estava viva e tinha 100 anos, e deu-me a Nossa Senhora de Fátima, que estava na carteira dela e está sempre na minha carteira. E a minha avó assistiu ao Milagre do Sol, portanto sempre foi uma mulher. Assistiu super... como? Assistiu na época? Claro, não minha avó lá. é de 1900... Não, a minha avó é de 1903, portanto isto foi em 1917, ela tinha... Portanto ela assistiu ao Milagre do Sol
quando os pastorinhos disseram que a Nossa Senhora ia fazer o sol girar e dar um sinal, minha avó estava lá. E pronto, e falou, e teve imensas reuniões com o Papa e contou a sua história, sim. E portanto, ela era muito, muito, muito devota de Nossa Senhora, e eu também sou. E pronto, e esta Nossa Senhora, ontem estava a pensar num objeto, estava a olhar para as minhas coisas, não, há um que está sempre comigo, não é? Que é a Nossa Senhora da minha avó. Perfeito, então. É verdade, é mesmo. E esse bloquinho anda sempre contigo? São as tuas notas? Não, olha, bloquinhos, eu estou sempre a escrever. Não, olha, os bloquinhos, eu ando sempre cheio de blogs, agora acho que vou adotar, tem que um Remarkable, um daqueles blogs para tirar notas e para organizar automaticamente, mas eu ando sempre com blogs, ando sempre a escrever e a tirar notas. E nem é só isso, eu gosto de me preparar para as coisas, de refletir. Tu até me podes não perguntar nada de notas que eu tinha aqui, sabes? Sim. Mas gosto de, tipo, sim. Pensaste um bocadinho nas coisas. Pensar um bocadinho nas coisas, gosto de ouvir as tuas coisas, tirar notas. Atenção que o primeiro episódio que eu ouvi foi da Julinha no ano passado. Da Júlia Palha. Da Júlia Palha, portanto, no ano passado, há 2 anos, não é? Portanto, na realidade, depois fui vendo. Acompanhas muito nas caminhadas. Então sei que querida, pois fico mesmo contente. É, não, eu acho que esta história dos podcasts, entretanto, lá está, sabes, começares a colocar momentos na tua vida, na tua agenda. Bem-estar, não é? Momentos de bem-estar. Sim, não, e aprendes sempre. Adorei ter-te cá. Entretanto, as pessoas podem te seguir. Podem, as minhas contas são públicas na Winworld, não é? Sim. Em Carlota Ribeiro Ferreira, no Instagram ou no LinkedIn. Confesso que sou mais ativa no LinkedIn do que no Instagram, mas procuro. Mas sou ativa nas duas. Sou ativa trabalho, nas duas. Não sei o quê. No LinkedIn. Vais pondo no Instagram. Não, vou pondo também tudo. Sim. Boa. Olha, adorei mesmo ter-te cá. Olha que bom, obrigada. Obrigada. E boa viagem para. Manda-me uma fotografia de Byron Eu Bay. mando. Sim, senhora, está prometido. Está bem, combinado. Beijinho. E da caravana? Da caravana em Byron Bay. Vais de caravana a Byron Bay? Vou fazer essa costa toda de Queensland, de caravana. De Cairns até Byron Bay. Sim, são quase 2.000 quilómetros. Acho que vai ser espetacular. Estes meus filhos. Tenho lá, tipo, a minha inspiração de Instagram, que vive lá. Sim, que chama-se Cartney Adamo. Se é? vires. Então pronto. Se a vires, pede um autógrafo. Ai, que horror. É agito, não é graça. Tipo, uma fotografia. Olha que nós somos meninos, não digo só eu e os meus filhos, é claro. cada um. Vá, vamos à procura. Beijinhos. Obrigada por teres vindo. Beijinhos, boa semana. Beijinhos.